Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando mais um comentário da lição bíblica para jovens. Estamos no último trimestre, já chegando ao finalzinho desse trimestre. Estamos aqui direto da CEADEB TV Oficial, o nosso canal do YouTube. E você que não nos segue ainda, não nos acompanha, nos siga, tá? Eu peço encarecidamente que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber toda a nossa programação. Estamos também direto pela Rádio Vox 105.9, essa rádio FM que tem alcançado várias casas aqui da nossa linda Bahia. E você que nos acompanha também pelas redes sociais, Deus te abençoe grandemente. O meu desejo é que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. A lição que nós vamos estudar é a lição de número 9, é a lição do dia 1º de dezembro, e o tema dessa lição, protegendo a sua boca. Essa lição é uma lição especial e talvez você esteja aí se perguntando cadê as imagens das apresentações da lição, mas nós vamos fazer hoje de um formato diferente. E o tema, como eu já disse, é protegendo a sua boca. O texto principal encontra-se em Provérbios, capítulo 25, e o versículo 11, que diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Resumo da lição: a fala acompanhada de mansidão, agradabilidade e temperança revela a sabedoria que vem do alto. Esse é o resumo da lição, juntamente com o texto áureo. Os objetivos dessa lição são 3, como sempre: mostrar as diferenças entre a boca do tolo e a do sábio, depois reconhecer as características da linguagem de uma pessoa tola, e finalizaremos conscientizar da necessidade de se proteger a língua. A introdução da nossa lição, que é uma perspectiva do comentarista, ela diz o seguinte: vamos lá para o texto bíblico, né? Antes da introdução, vamos para o texto bíblico que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 10, versículo 11, 12, 13 e 14. Diz assim: a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a palavra é para as costas do falto de entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Depois nós vamos pular para Provérbios capítulo 15, versículo 1 e 2. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará da estultícia. Provérbios 17, versículo 27 e 28. Porém, as suas palavras, o que possui o conhecimento e o homem de entendimento, é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por sábio. Introdução. Nessa lição, estudaremos o que a palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira de usarmos a nossa boca. O que dizemos para outra pessoa diz muito do que nós somos. Por isso que a Bíblia dá muita importância à forma que devemos falar com o outro. Sim, há grande ensinamento bíblico que visa nos ensinar como proceder com a nossa língua. Por meio dela podemos abençoar e edificar a vida dos que se encontram em nosso redor. Mas também podemos trazer prejuízos irreparáveis, inclusive a nós mesmos. Que Deus nos dê sabedoria para falarmos em seu nome. A nossa lição, no primeiro tópico, nós vamos abordar, Tiago está me ajudando hoje aqui, a boca do sábio e a boca do tolo. Há uma diferença, nós vamos perceber que no abrir da boca dá-se para reconhecer os homens que têm a sabedoria, aqueles que pediram a Deus e a adquiriram, daqueles que não têm, que são considerados tolos ou nécios.
O primeiro subtópico dessa primeira parte da lição, o modo de falar do sábio e do falta de entendimento. O capítulo 10 de Provérbios traz um contraste entre o sábio e o tolo. A gente vai perceber nos versículos 11 e 14 esse contraste mais específico, onde o modo sábio de falar e o modo como o tolo se expressa, como ele expõe as suas ideias, os seus pensamentos. A gente percebe que as palavras não têm a mesma colocação, as palavras, né, não são a mesma forma como o sábio faz as coisas. Então, por exemplo, enquanto o tolo apresenta um discurso indisciplinado, terreno e contencioso, o sábio apresenta um discurso disciplinado, celestial e que promove vida. Observe que o discurso do tolo, ele é terreno, ele é materialista, ele não é consistente, enquanto que o discurso do sábio, ele é um discurso disciplinado, fala das coisas dos céus, promove vida, não promove destruição. Quantas pessoas, quando começam a discursar, começam a falar, por si só, já geram uma querela, uma contenda, uma discussão, porque a forma como essa pessoa fala é uma forma terrena, indisciplinada, é uma forma contenciosa. E nós, que somos servos do Senhor, precisamos agir com sabedoria. Veja que é próprio do sábio tolerar as difamações e perdoar quem lhe faz mal. Já o tolo não faz isso. Ele tem dificuldade de tolerar, ele tem dificuldade de perdoar, mas o homem sábio, ele consegue, ele tolera, ele perdoa. E é isso que eu observo aqui, nessa lição onde nós estamos estudando, que há uma grande diferença no abrir da boca do sábio e do tolo. O segundo subtópico da lição, o que os lábios falam e o coração busca. O que os lábios falam e o coração busca é uma pergunta. O capítulo 15 de Provérbios, especificamente, dos versículos 1 a 20, mostra como é a língua do sábio. Em primeiro lugar, a língua do sábio, ela é branda, né? Por quê? Porque a palavra que sai dos seus lábios são palavras brandas, certo? E que desviam o furor. Aqui em Provérbios capítulo 15, versículo 1, está escrito que a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Então percebemos que os lábios, né, do homem sábio, esses lábios, eles professam e proferem nada mais, nada menos do que virtudes, paz. E isso é importante que você que é jovem, nós somos cristãos, estejamos atentos com a forma como nós nos comportamos e falamos. E o ímpio consegue perceber, quando você é sábio, a forma como você se expressa. Então, da boca de um homem sábio, vai haver palavras brandas que, consequentemente, essas palavras gerarão ou farão com que o mal seja desviado, o furor venha a ser desviado, porque a forma como o homem fala, como a mulher fala, o cristão, o sábio, faz com que as suas palavras sejam palavras maravilhosas. Essa palavra revela também um espírito humilde, mas terno, ou seja, a boca do sábio, em suas palavras, demonstra um espírito de humildade, não é arrogante, não é soberbo. E isso há uma grande diferença e é perceptível. Por isso, a linguagem do sábio sempre adornada de sabedoria, ponderação e bom senso. Quando você conversa com uma pessoa sábia, você percebe que as palavras, como são colocadas, a forma como se fala, a forma como se expressa, tudo isso faz com que o diálogo, a conversa, seja branda, seja interessante. Observe que, enquanto a língua do tolo é cheia de ira e insensatez, conversar com o tolo é quase que impossível. É quase que impossível porque, em todo tempo, ele é insensato, né? Ele carrega muita ira, muita contenda. Por isso, precisamos estar atentos que os olhos do Senhor contemplam tanto os maus como os bons.
e o que Deus espera que todos nós sejamos, homens e mulheres, que sejam bons, porque o Espírito Santo de Deus nos permite que sejamos. Então, sabedores de que Deus os contempla, os sábios derramam conhecimento por meio da linguagem. Se você tem sido sábio, eu tenho certeza que você tem derramado conhecimento através dos lábios, ponderação, uma postura diferente, equilibrada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Observe que, enquanto isso, olha como agem aqueles que não são sábios, os tolos. Então, os sábios derramam conhecimento por meio da linguagem, pois seu coração busca sinceramente a sabedoria. E diferente do sábio, o tolo derrama tolices, tortuosidades por meio de sua linguagem. Então, cuidado com o homem e com a mulher que são tolos, porque a sua linguagem vai externar, derramar tolices e tortuosidades. O terceiro, esse é o nosso segundo subtópico. No terceiro subtópico da primeira parte, é possível controlar a língua? Provérbios 17, versículo 27 e 28, nos mostra o valor de uma fala ponderada, disciplina e cuidadosa. Observe que a fala de um homem sábio, ela está ponderada, está disciplinada e, ao mesmo tempo, é cuidadosa. Há um cuidado na forma como se fala para que as pessoas não sejam feridas. Você sabia que tem pessoas que elas carregam traumas por palavras que elas ouviram? O livro de Tiago diz que da nossa boca procede bênção e maldição. Por isso você, como pai, como filho, só deve abrir a sua boca, respaldado pela palavra do Senhor, para que na sua fala tenha aqui prudência, na sua fala seja ponderada, tenha ponderação, e, além de tudo, seja uma fala cuidadosa. Saber calar, principalmente no presente século, é uma das disciplinas mais importantes para quem busca desenvolver um espírito manso. É difícil, de fato, a gente parar para ouvir, mas, partindo do princípio de que Deus nos deu 2 ouvidos, 2 orelhas, ou 2 pavilhões auricular, isso. Quase que não sai, Tiago. Quase que não sai. Mas vamos lá. Partindo desse princípio, entendemos que Deus espera que nós tenhamos a facilidade para ouvir. Tem horas que é melhor ouvir do que falar. E aqui, o sábio sabe fazer o bom uso dessa capacidade que Deus nos deu para ouvirmos. Sermos prudentes, né? Temperados. Observe que saber calar hoje é difícil nesse presente século, onde as pessoas são orgulhosas, são soberbas, são iracundas, mas nós precisamos desenvolver essa disciplina. Ela é muito importante para buscar desenvolver o espírito manso. Para que você tenha um espírito manso, você precisa parar para ouvir. Escute as pessoas, o que elas têm para falar. Mateus capítulo 5, versículo 9 fala sobre isso. Por isso, o sábio expressa o seguinte: retém as suas palavras. Precisamos, em alguns momentos, não falar, não dizer nada. Deixar que quem quer falar, fale. E a única resposta é, tá bom, Deus te abençoe. Tenho certeza que isso vai desenvolver no crente um espírito manso. Faz parte da linguagem de uma pessoa de bom entendimento fazer o uso da língua no tempo certo, no ambiente adequado. Por isso, está relacionado com o espírito precioso. A carta do apóstolo Tiago, no capítulo, se não me engano, capítulo 1, ele fala de que pessoas estão vivendo em guerra por causa do muito falar. E quem é sábio e tem o espírito de mansidão vai perceber que, em dados momentos, é melhor se calar. E a prática de calar é tão poderosa que até o tolo sai por sábio se assim o fizer. Versículo 28 do texto que nós lemos. Então, tem pessoas que não sabem, mas se elas se calam, elas passam por pessoas conhecedoras e sábias. Eu me lembro de uma história que eu vi quando era criança, de que um certo sábio, ele fazia muitas viagens e o seu assessor, certa vez já sabia todas as palestras que ele ia dar,
Chegou em determinado lugar, o sábio disse para ele, ó, hoje eu estou muito doente, eu não vou falar, e você vai falar, e você vai passar todo o conhecimento que você aprendeu comigo para os espectadores. E aquele servo falou, tudo bem. Aquele auxiliar do sábio começou a falar. No meio da palestra, alguém interpelou para saber se de fato ele era o sábio, porque alguém não estava confiando que quem estava discursando era o sábio. Naquele momento, ele, para sair daquela situação, ele fez, essa resposta é muito fácil, essa eu não vou nem responder. Quem vai responder é meu auxiliar. E quem era o auxiliar? Era o sábio que estava doente. Então o sábio respondeu, ele se calou, ele passou por sábio. Então, se você quer vencer algumas dificuldades da vida, se cale. Demonstre espírito de humildade e mansidão e Deus vai te abençoar. Saber usar a língua ou a linguagem de maneira adequada é um ato de sabedoria. E precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria e a forma como utilizar a nossa linguagem. Segundo tópico da lição, a linguagem de uma pessoa tola. O que a linguagem revela? Os textos que meditamos, de Provérbios capítulo 10, 15, 17, no tópico anterior, fazem um claro contraste entre a linguagem do sábio e a do tolo. A palavra de Deus nos mostra que a linguagem que expressamos revela o que se encontra dentro do interior. E é isso, a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Como tem sido o seu falar? Como você se expressa? Está demonstrando o quê? Que você é uma pessoa sábia ou uma pessoa tola? Cuidado, às vezes está falando demais. E quem fala demais está externando aquilo que de fato é. Uma pessoa tola, uma pessoa que não tem sabedoria e que, além do mais, é iracunda e contenciosa. Observe que nós estamos falando aqui que a palavra de Deus mostra que o que nós expressamos é que, de fato, estamos cheios, está dentro de nós, do interior, e é por isso que Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, certo? Então, além do mais, isso vai revelar o que nós estamos sentindo ou desejando. Cuidado com o que você está falando, porque pode ser nada mais, nada menos, você externando aquilo que você está desejando, aquilo que você está passando, ou aquilo que você está sentindo. Esse fato pode ser constatado na discussão a respeito das funções de uma língua em que a comunicação do pensamento se revela como uma função básica. Observem que a linguagem corporal, ela, em dados momentos, fala muito mais do que a linguagem verbal. Tem pessoas que falam, expressam, verbalizam, mas aquilo que elas estão falando difere daquilo que o seu corpo está demonstrando. Tem pessoas que às vezes dizem que estão alegres, mas a fisionomia de uma pessoa sisuda, de uma pessoa séria. Tem pessoas que dizem que estão tristes, mas ela está sorridente, está sorrisonha. Então, observe que a linguagem corporal pode estar externando muito mais do que a linguagem verbal que você está expondo. Quando a pessoa é insensata, ela se revela por meio da linguagem. A insensatez, ela se demonstra através daquilo que você fala e como você se expõe. A língua do tolo, os textos que estudamos revelam a linguagem do tolo como palavras que, no lugar de construir, destrói um lugar, no lugar de estimular a mansidão, estimula a ira, no lugar de trazer a paz, produz a violência e por aí vai. Então, a língua do tolo é assim, quando ela precisa construir, ela destrói. Onde deveria ter paz, ela consegue estimular a guerra. Aonde devia ter mansidão, ela estimula o orgulho, a prepotência, a arrogância. Isso é sinal da língua de um tolo, de uma pessoa que não tem a sabedoria em seu coração. Por isso, a carta de Tiago, a língua é apresentada como cheia de peçonha mortal, ou seja, de veneno, malícia e perversidade. Está lá em Tiago, capítulo de número
3, versículo 8, deixa eu ler esse texto aqui com os irmãos, para os irmãos verem o que é que Tiago nos revela. Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 8. Olha o que é que ele está dizendo aqui. Mas a língua, nenhum homem a pode domar. É um mal irrefreável. Está cheia de peçonha mortal. Veja que coisa impressionante o que o apóstolo Tiago está nos dizendo. Ora, a língua tem uma capacidade imensa de causar o mal às pessoas. De fato, tem. A língua tem uma capacidade imensa. E ela tem causado mal a muitas pessoas. Por isso, cabe aos que buscam a sabedoria do alto terem plena consciência do mal que pode causar aos outros por meio do mau uso da fala. Não seja pedra de tropeço para ninguém, nem alguém que vai amaldiçoar as pessoas pela forma como está falando. Então, aqui nós vimos, nesse segundo subtópico, a língua do tolo. Já no terceiro subtópico da segunda parte, o que acontece quando comunicamos incessantemente? Quando comunicamos algo, nos dirigimos a alguém, ou comunicamos a respeito de alguém, isso significa que o outro está diante da nossa fala. Então, quando eu estou conversando com alguém, me dirigindo a alguém, demonstra que esse alguém está diante da minha fala. Comunicamos para alguém que está diante de nós. Por isso que o Senhor disse que quem chamasse um irmão de louco, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa extraordinária, que alguém chamasse o irmão de louco como um ato proveniente da cólera ou da ira, seria réu do juízo. Tem pessoas que estão amaldiçoando, tem pessoas que estão proferindo palavras, e essa palavra que está sendo proferida, como chamar o seu irmão de louco por um motivo de ira, já o coloca como réu do juízo. Ou seja, ele não vai ser nem processado, não vai haver nenhum processo de defesa, ele já foi sentenciado. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. Isso porque por meio da palavra, nós podemos sim entristecer ou ferir a outra pessoa por meio da palavra. Quantos casais estão destruídos por uma palavra que a mulher falou, por uma palavra que o homem deliberou sobre a mulher, do pai para um filho, e um filho para o pai, e por aí vai, e que eles ficaram feridos, doentes, entristeceram-se. Podemos criar um ambiente pesado, obscuro e intragável através do diálogo. Por isso, a melhor forma é parar, conversar, dialogar, e a pessoa sábia faz isso muito bem. Não crie na sua casa um ambiente pesado, nem obscuro, nem intragável. Mas, através do diálogo, como sábio, reverta essa situação. Traga a paz para sua casa, alegria. Veja só, entretanto, por meio da palavra, tudo isso pode ocorrer de maneira oposta. Começando por viver em seriedade, o que o apóstolo aconselha em sua carta. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, a palavra do crente, ela deve ser uma palavra sempre agradável. Ela deve ser sempre uma palavra temperada com sal. Né? Por quê? Porque o desejo do apóstolo Paulo é que, com isso, saibamos como convém responder a cada um. Você não deve responder porque está chateado, porque está magoado. Tem horas que você falou, meu irmão, depois eu te respondo. Meu filho, depois eu falo contigo. Meu amigo, depois eu converso com você. Porque se eu for falar alguma coisa agora, com certeza eu vou terminar lhe ferindo, lhe magoando, lhe entristecendo. Então vamos deixar para depois. Esse é o conselho do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 4, versículo de número 6. Já na terceira e última parte da nossa lição, nós temos que, nessa terceira e última parte da nossa lição, nós temos aqui, Tiago, o seguinte. No terceiro subtópico, ou no terceiro tópico da nossa lição, protegendo a linguagem de uma pessoa sábia. Primeiro subtópico fala a fala do sábio. A nossa sociedade é marcada por pessoas que falam de maneira descompromissada. Falam uma coisa e faz outra.
Volta e meia você vê alguém que fala uma coisa, mas as atitudes são diferentes daquilo que foi falado. Essa pessoa, ela não tem essa característica de garantir aquilo que fala. Ela promete que vai, não vai. Ela diz que vai fazer e não faz. Ela promete que vai estar e ela não chega na hora certa, ou então não dá satisfação por não ter aparecido. E isso, observe que essa sociedade está marcada por isso, mas pensa uma coisa e sentem outra. É assim que faz o tolo, tá? Ou seja, estão completamente desajustadas, desorganizadas. Uma das características da sabedoria cristã, que encontramos nos capítulos de Provérbios em estudo, é que a fala do cristão deve ser plenamente coerente com o que pensa e faz. Então, enquanto muitos dessa sociedade pensam uma coisa, falam uma coisa e fazem outra, o cristão, ele deve ser plenamente coerente com aquilo que ele pensa e faz. Por exemplo, na última eleição que tivemos para presidente da República, eu vi muitos crentes que diziam que eram contra o aborto, que eram contra as drogas, que eram contra a tudo isso que não presta. Mas, com o seu voto, estavam votando em pessoas que são a favor. Então, isso parece que há um contrassenso, um disparate. O que Deus espera de nós é que sejamos o quê? Coerentes. Se eu prego que eu sou contra, na hora de tomar a minha decisão, eu preciso ser coerente com aquilo que eu penso e com aquilo que eu ensino. Nosso Senhor era assim, pois o que ensinava poderia ser constatado em sua ação. Assim, o que dá autoridade a uma pessoa sábia não é apenas o seu discurso, mas a sua ação diante daquilo que ele está dizendo. Então eu digo para você, por exemplo, que eu sou honesto. Aí alguém me faz uma proposta para desviar dinheiro e eu faço. A pessoa que está vendo eu dizer que sou honesto e a minha atitude é uma atitude que diverge daquilo que eu falei, vai demonstrar que no fundo, eu não sou sábio, sou um tolo e que as minhas atitudes, elas estão incoerentes. Por isso eu preciso proteger a língua de acordo com a palavra de Deus. A minha linguagem tem que ser pautada pelo que está na palavra de Deus. É a palavra virtuosa conjugada com uma ação virtuosa. Então, a minha palavra, aquilo que eu falo, virtuosamente, eu preciso demonstrar com uma ação virtuosa. O jovem sábio será testado e aprovado. O jovem sábio será atestado e provado nas suas ações com o que diz. Então, muito cuidado naquilo que você está fazendo, porque as suas ações estão sendo provadas diante do que você diz. A relação entre falar e ouvir do sábio. Em Tiago está escrito: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago capítulo 1, versículo 19. Então, eu preciso ser tardio no falar, né? Eu tenho que estar pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para me irar. Se eu tiver a capacidade de ouvir primeiro, dificilmente eu vou me irar. Dificilmente eu vou me contrariar. Dificilmente eu vou fazer aquilo que não agrada a Deus. Uma das características de uma pessoa sábia é sempre saber ouvir. Você tem sabedoria? Você tem ouvido bem as pessoas que falam com você? É o que a nossa lição está nos ensinando neste dia. Tá? Observem que uma das características de uma pessoa sábia é saber ouvir. Esse ouvir não se trata de uma escuta passiva, apenas por educação, mas uma escuta ativa, presente e consciente. Então, às vezes, alguém está falando com você, tá assim, você está fazendo um trabalho, intertire alguma coisa, e quando a pessoa lhe pergunta, eu falei o que mesmo? Ela não sabe, porque ela apenas estava ouvindo por educação. Mas quem ouve por sabedoria, essa pessoa que ouve por sabedoria, ela está presente, né, e consciente, e tem uma escuta ativa.
E a demonstração dessa escuta ativa é, na hora que você é interpelado, você responde em cima do tema que está sendo tratado e abordado. Então, antes de falar, precisamos ouvir para interpretar corretamente o que estão comunicando ou que estão nos comunicando. Então, quando eu escuto, eu interpreto, eu posso dar conselhos. O grande problema é que a sociedade vive tão corrida. A gente manda um áudio hoje no WhatsApp, ou recebe um áudio, se for mais de 1 minuto, a gente fica colocando para acelerar, porque a gente quer que as informações cheguem muito rápida. Até porque vivemos também numa vida muito corrida, mas na hora de ouvir é preciso ter atenção, é preciso ter uma escuta ativa e consciente. Numa época de distração como a nossa, muitos falam sem ouvir. E é fato. Até, às vezes, num consultório, você chega para falar com o médico, e ele começa a lhe perguntar, você vai falando, e ele está olhando alguma coisa, você pega o celular, atende o telefone e não lhe dá atenção. E olha que estamos falando de profissionais que são remunerados para nos ouvir. A propósito, você que é líder de jovens, você que é professor, precisa parar para ouvir os teus jovens. Precisa parar para ouvir as pessoas que te procuram. E hoje, elas têm procurado cada vez mais. Às vezes tem irmãos que me procuram na igreja para conversar comigo e eu percebo que eles só querem conversar. Falo. Daqui a pouco, tá bom, pastor, Deus abençoe, muito obrigado. Porque eles querem falar e nós precisamos ouvir. Ora, quando falamos sem ouvir, há ruídos na comunicação. Todo o processo de comunicação, irmãos, ele pode ser atacado por ruídos, né? Que é a falta de interpretação, que é a pessoa não ouvir direito. Tudo isso vai gerar ruídos que podem desenvolver sérios problemas. Os desentendimentos nascem de uma má vontade de muitos ouvirem para compreenderem. E parece que às vezes estamos falando idiomas totalmente diferentes. Não, é porque não estamos dando atenção devida a quem está conversando, a quem está falando. Então, se nós assim o fizermos, os desentendimentos, eles desaparecerão. É preciso humildade para isso. Dessa forma, a pessoa sábia está sempre pronta para ouvir e entender. E só falar depois de ter plena certeza do que entendeu. Então, quando alguém estiver falando, escute, pare, veja quais são os pontos que essa pessoa está colocando para que você possa, então, interagir e essa comunicação e esse diálogo venha a ser bem sucedido. Vamos lá. A fala e o agir do sábio. Terceiro e último subtópico. É possível que o nosso discurso esteja correto, seja santo, justo e bem, mas isso não basta. Tá? Nosso Senhor mostrou que não basta fazer o discurso, mas é preciso vivê-lo. Precisamos viver aquilo que estamos discussando. Muitas pessoas pregam uma coisa e vivem outra. Aqui está o nosso grande desafio para agir de maneira sábia. Dizer o que é santo, justo e bom, ao mesmo tempo praticar o que é santo, justo e bom. Quantas pessoas que pregam, que fazem, que acontecem, mas no dia a dia fazem de forma diferente. Elas pregam que Deus cura, mas elas não creem que Deus cura. Elas pregam que Deus salva, mas elas duvidam que Deus ainda salva. Então o nosso discurso tem que ser coerente com a forma com que agimos, com a forma com que nos comportamos. Dizer o que é santo e justo é bom. E ao mesmo tempo praticar o que é santo e justo é muito melhor, é muito mais interessante. Nessa perspectiva, somos chamados pela palavra de Deus para apresentar uma fala que glorifique o Senhor e que seja plenamente coerente com o que cremos e fazemos. Eu falei certa feita aqui na pandemia, eu vi muita gente dizer que Deus curava, que Deus guardava, mas na pandemia correram, fugiram da igreja, ficaram com medo. Por quê? Por que será? Porque a fala é uma coisa, o discurso é uma coisa, mas as atitudes são outras. Que Deus nos ajude a vivermos aquilo que a gente prega, aquilo que a gente ensina. Correto? Então, vejamos que, nessa perspectiva, somos chamados pela palavra de Deus para apresentar uma fala que glorifique o Senhor e que seja plenamente coerente com aquilo que cremos e fazemos. Portanto, cuidemos de falar agradavelmente, com mansidão e temperança. Se conseguirmos falar com mansidão e temperança, a maioria das contendas, dos embates, das dificuldades, certamente cessarão.
Porque a palavra branda, ela vai desviar o furor, mas a adulta vai suscitar ira. Então, se falarmos com mansidão e temperança, de maneira que as nossas ações revelem a nossa temperança, agradabilidade e mansidão em Cristo. É isso que Deus espera da sua igreja. Que possamos falar com temperança, com mansidão, sabendo ouvir e, certamente, as nossas discussões, elas serão evitadas. Nós teremos uma vida de paz, de harmonia e de amor. Na conclusão, na lição desta semana, estudamos a respeito da proteção à boca. Vimos que a boca fala do que o coração está cheio. Os que se mostram tolos, sua língua também se apresenta ao público de maneira insensata, desgovernada e insensível. Os que buscam a sabedoria do alto devem ter o cuidado com a sua língua, buscando sempre glorificar o Senhor em tudo. A maneira que falamos revela o que pensamos, sentimos e desejamos. Chegamos ao final da nossa lição. O meu desejo é que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, que Ele te guarde, te abençoe poderosamente. E se Jesus não voltar, semana que vem estaremos aqui de volta. Deus te abençoe e até lá. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.